Salão amigos da Pérsia, boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa live, né? Uma live especial, um encontro com a nossa querida amiga e parceira Fátima Samra. Então nós vamos compartilhar histórias do Oriente, vamos nos divertir com muito bom humor e também adquirir conhecimento através das histórias, dos contos do Mullah Nasruddin. Então, para quem está chegando pela primeira vez, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu sou Janaína Elias, autora do blog Chá de Lima da Pérsia, e eu estou aqui com a minha convidada, a parceira, né, já de várias lives aqui, né, que nós estamos fazendo em outros canais. Agora é a primeira vez que a gente faz essa live, só nós duas, né? Então, gostaria que a Fátima se apresentasse, né, para os nossos amigos. Salão, amigos, sou a Fátima Samra, agradeço o convite da Janaína, né, de estar aqui e trocar mais um pouquinho, né, de culturas do Oriente, de falar desse personagem tão enigmático e tão diferenciado aí dentro da cultura. E fico muito feliz por quem estiver chegando. Vão deixando aí recadinhos, que a Janaína que vai ver, eu não. Isso. Mas depois, quando eu terminar a live, eu dou uma olhadinha. Depois, se quiserem ir deixando perguntas, comentários, ela vai me passando. Se tiver que responder alguma coisa, nós vamos falando aqui. A gente vai trazer alguns contos e vamos conversar um pouquinho sobre Nasruddin. Quem foi essa figura? Quem é essa figura, né, que é tão presente no Oriente, mas também conhecido aqui por algumas pessoas. E a Janaína e eu já temos aí umas parcerias desde 2018, 19, acho que 2019, né? 19, que foi a primeira vez que a gente se encontrou no Nowruz, e a gente iniciou esse processo aí de parcerias, e depois com a Apropriarte e fazendo muitas coisas. Já tivemos encontros do Rumi e histórias persas, e aí a gente vai trocando e trazendo um pouquinho desse universo da contação de histórias, desse universo presente aí no Oriente, e conhecendo um pouquinho mais. Tá, muito obrigada, Fátima. Gratidão, obrigada, Janaína. Alegria, né, sempre ter você aqui, né, e fazer essa live junto com você, né. Então, como a Fátima nos falou, a gente vai falar sobre um personagem muito especial, que acredito que já seja um tanto conhecido, né, por quem ama as histórias do Oriente. Eu até trouxe ele aqui, ó, Fátima, participar com a gente. Temos um convidado especial. O convidado é o nosso, na verdade, ele que... Nosso mascote. Né? Nosso mascote aqui, o Mullah Nasruddin, né? Esse bonequinho, né, que vai nos representar aqui, né, nossas histórias. Então, a gente vai conhecer um pouco, né, sobre o personagem. Vocês também podem comentar o que vocês sabem, né? A gente está aqui compartilhando conhecimentos, né? A gente também está aprendendo com vocês. E compartilhar um pouco das experiências, né? Por que a gente escolheu falar desse personagem, o que ele traz para a gente de tão especial. Primeiro de tudo, para quem não sabe, né? Muitas pessoas conhecem o Mullah Nasruddin, simplesmente Nasruddin, né, que os livros que foram publicados em português, né? Ele também é conhecido em outros países do Oriente. Muitas pessoas pensam que ele é um personagem só do folclore turco, né, da Turquia. E lá na Turquia ele é conhecido como
Nasreddin Hoja, né? No Irã, ele é conhecido como Mullah Nasreddin. Nos países árabes, ele é conhecido como Joha, ou Juha, né? E todos esses países do Oriente, né, do Afeganistão até a Índia, e até mais para oeste, né, depois lá passando da Turquia para a Grécia, para os Balcãs, todos esses lugares, aí norte da África, Marrocos, né, todos esses lugares têm histórias similares, né, então a gente acredita, muitos estudiosos acreditam, né, que Nasruddin, talvez ele não tenha existido, né, para muitos, ele é mais uma alegoria, né, do que um personagem, mas também, né, tem outras tradições, principalmente na Turquia, que se defende muito que ele tenha sido realmente um personagem histórico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse personagem histórico. E outra coisa muito interessante também é a sabedoria que está oculta nessas histórias, que muita gente acha que é só contos de humor, né, piadas, história para crianças, porque você pode ler dessa forma, sim, né, como histórias de humor, mas por trás dessas histórias, né, a corrente do sufismo, né, para quem não sabe, né, o que é o sufismo, é um lado místico do Islã, né, que muitos também acreditam que seja um lado místico inerente a todas as religiões, né, não só ao Islã, mas uma mensagem universal de conhecimento, né, de autoconhecimento. Bom, então, Fátima, antes da gente começar a contar as histórias, quantas histórias você trouxe para a gente hoje? Trouxe 3 histórias, e a gente vai perceber que as histórias são mais curtas, mas elas sempre têm um toque muito peculiar, né? Como a Janaína falou, dessa coisa do bom humor e essa coisa mais lúdica, muito mais presente, né, na nossa vida, não é uma coisa muito longe, né? Uhum. E como a Janaína falou, na Turquia acredita-se que ele é uma figura histórica, que foi um imã e um juiz islâmico que viveu no século XIII, e a gente vai trazendo ele numa dimensão aqui no Brasil, já tem vários livros publicados e muitos contos aí que a gente vai vendo, né? E vai ouvindo, principalmente. E hoje eu já vou começar com um, e tem 2 contos que a gente vai falar da esposa do Mullah e a esposa dele, que é a minha xará, que é a Fátima também. Fátima. Todo dia era a mesma coisa. Nasruddin ia dormir com Fátima e logo já pegava em sono profundo. Diferentemente dele, Fátima sentava e ficava ali com os olhos abertos, escutando tudo o que acontecia. Qualquer barulhinho, ela já ficava imaginando coisas, principalmente essa história de ter ladrões. Numa noite de lua cheia, Fátima, da mesma forma, ficou ali e tinha certeza que tinha ouvido algo no jardim. Nasruddin, acorde, Nasruddin. Nasruddin acordou todo assustado, ali meio sonolento, e a esposa já foi falando, tem alguém lá no jardim. Vá lá e dá uma olhada, descubra onde ele está. Nasruddin sabia que se ele não levantasse e não fosse ao jardim ver o que acontecia, a esposa não deixaria ele dormir mais. Então, mesmo não querendo muito, desceu e foi observando no jardim. Olhou em todos os lugares, atrás das plantas, atrás do muro, e nada de nenhum ladrão. Quando estava voltando, Fátima o chamou e falou baixinho, você não viu tudo. Olhe lá no poço. Mas, mulher, quem vai se esconder no poço? Vá logo, Nasruddin, pode ser que ele esteja lá.
Ele estava com tanto sono, mas tanto sono, ele não queria discutir com Fátima. Sabia que ia perder nessa discussão e foi. Chegando lá na frente do poço, ele olhou. Estava tudo escuro. Mas a lua estava lá no alto, brilhante, prateada, e ela iluminou o poço. E qual foi a sua surpresa? Ele viu um homem com a mesma idade que ele e também careca. Estava ali dentro do poço. Ah, vagabundo, o que fazes aí? Como pode se esconder aí no poço? Fique aí. Amanhã quero que saia e desapareça e que não nos incomode mais. Voltou para casa e contou a história para Fátima. Mas logo enfiou a cabeça no travesseiro, já estava dormindo. Fátima, porém, sentou na cama, ficou pensando no ladrão que estava no poço. Levantou-se pé ante pé, sem fazer qualquer barulho, e foi ver o que descobria lá. Estava muito curiosa para saber qual era esse ladrão. Desceu, chegou no poço, mas estava tudo escuro e não viu nada. Olhou mais, olhou nas beiradas, nada de ver ninguém ali. Novamente, a luz da lua apareceu ali e ela também ficou bem surpresa. Viu agora uma mulher que também estava surpresa, olhando para ela. Saiu correndo. Foi correndo para casa. Nasrudin! Acorde, Nasrudin! Você não vai acreditar. Além daquele ladrão se enfiar lá no poço, teve a capacidade de trazer sua mulher. Pode. Muito bom, né? Então, a gente vai ver, né, nessas histórias, essa figura também, né, sempre os encontros do Nasrudin com o sábio, com outras pessoas, e também histórias sempre com a sua mulher, né? Ele sempre tem, como eu falo, coadjuvantes, né? Sim. Que participam da história dele, além da mulher, também tem o burro, né? Sim, sim. A gente vai ter a história também do burro. Vai ter história com o burro? Eu adoro. Vai ter uma história com o burro. Sou apaixonada pelo burro. Ele sempre mete, né? Sempre traz o burro aparece como uma extensão do que ele pensa, né? Exatamente. Então, algumas vezes ele acaba explicando as coisas e coloca o burro no meio, que é o que a gente vai ver na próxima história. Isso é muito interessante, né? Então, para quem está chegando agora, também, mais uma vez sejam bem-vindos, né? A nossa live, os contos de Nasrudin. Eu vou deixar aqui uma pergunta, né? Como uma provocação para vocês. O que vocês acham? Essa pergunta eu vi no livro, né? Pode ser o contrário, né? Nasrudin é o louco mais sábio que já existiu? Ou será que ele é o sábio mais louco que já existiu? O que vocês acham? Quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro, né? A loucura ou a sabedoria? Então, e é uma coisa para a gente se pensar, né? O que a sabedoria engloba? É só a sabedoria ou ela tem um outro canal de uma outra forma de pensar, né? É exatamente isso, né, que a filosofia do Nasrudin vai trazer, né? Ele vai mexer com o nosso senso comum, né? Ele vai brincar, né, com o nosso juízo, com aquilo que nós achamos correto. Né? Então, nessa história é muito interessante, né, que ele fala do reflexo, né, no poço. Isso na literatura Sufi, né, na literatura mística, tanto persa quanto turca, tem muito significado, né? Porque ele está olhando, está contemplando a si mesmo, né? Então seria como uma possível interpretação, né? Ele está olhando para a própria alma
Aí depois a mulher dele vai naquele mesmo poço. O poço também é muito simbólico, né? O poço para as culturas do Oriente, principalmente ali naquelas regiões áridas, né? Do deserto. O poço é algo muito sagrado, né? Então a água que traz a vida, mas ali eles estão, a procura do ladrão é simplesmente um pretexto para ele olhar para si mesmo, né, para contemplar a sua própria imagem e descobrir, né. E aí tem uma coisa muito interessante, né. Antes da Fátima contar a próxima história, eu gostaria de dividir também um pouco da minha experiência, né, como que Nasruddin chegou na minha vida, a Fátima também, se ela quiser compartilhar. Eu lembro que desde o ensino médio, já na biblioteca, havia vários livros de história, né? Acho que foi a Regina Machado, uma das principais, né, compiladoras, né, desses contos, que ela compilou várias histórias orientais, né? Ela é uma grande contadora de história também. E aí eu lembro de um livro, e aí para mim eu li essas histórias. É engraçado, a primeira vez eu achava até chatas, assim, né? Naquela idade, né, adolescente. Aí depois de um tempo, eu começava a rir. Falei, nossa, até que é engraçado, eu tô pensando um pouco. Aí depois de mais um tempo, eu falei, tem alguma coisa diferente aí. Esse Nasruddin está tentando ensinar alguma coisa. Nisso eu não tinha muito conhecimento da literatura oriental, né? Hoje conheço um pouco mais, né? Porque eu pesquiso, né? As minhas pesquisas da cultura persa. Então, na cultura do Irã, Nasruddin também ele é muito, muito conhecido, né? Ele é, assim, todo iraniano conhece, sabem na ponta da língua as histórias. Então, você conta uma história de Nasruddin, ele já vem com 3 histórias seguidas, né? E eles falam que tem que contar 3 histórias seguidas, é uma tradição, você não pode contar só uma, né? Então, isso eu não sabia, então vou saber. E aí interessante também, né? Depois, eu já na faculdade, eu fui ter acesso ao livro do Idris Shah, né? Que foi acho que ele foi o primeiro grande divulgador do sufismo no Ocidente, né? Da tradição sufi. Aí ele divulga o sufismo além dessa dimensão do islamismo, né? Que tem também, né? Várias escolas, várias ordens sufis que estão bem entranhadas, né? No islamismo tradicional, mas ele passa a divulgar uma dimensão do sufismo, uma dimensão filosófica, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler os livros do Idris Shah, depois eu vou colocar aqui o nome, né? É um pouco rebuscado às vezes, né, a literatura, mas foi ali a primeira vez que eu ouvi falar dessa sabedoria que estava oculta nessas histórias, não só do Nasruddin, mas também nos poemas persas, que o primeiro contato que eu tive ali com um poema de Omar Khayyam, por exemplo, eu pensava, nossa, esse cara só fala de vinho, esse cara só pensa em beber, né, que ele tá tudo errado, né, que tá ensinando a loucura ali, né, a embriaguez. Mas aí, nesses livros do Idris Shah, ele explica, né, essa metáfora do vinho como o conhecimento, né. Aí tem uma historinha bem curtinha do Nasruddin, né, que ele fala que ele encontra várias crianças, ele está ali com um cacho de uvas enorme, bem suculento, e aí as crianças ficam olhando para aquelas uvas morrendo de vontade, né, de comer aquelas uvas suculentas, docinhas, né? Naquela região, né, do Oriente, as uvas são muito fartas, né? E aí ele dá uma uvinha só para cada criança, e as crianças ficam ali indignadas, mas que Nasruddin, como você é sovina, como você é mão de vaca, só dá uma uvinha para cada um. A gente quer mais. Por que, Nasruddin, você não dá mais uma uvinha para cada um de nós? Aí o Nasruddin responde, crianças, para que vocês querem provar mais de uma uva?
Vocês já sabem o gosto que elas têm. Todas as uvas têm o mesmo gosto. Não precisa provar mais de um. Então, isso é uma metáfora, né, que eu achei muito interessante, que me marcou muito, do conhecimento, né? Então, a criança não está preparada, né? A criança é o discípulo, né? Aquela pessoa que, como eu ali, leu a história pela primeira vez e não sentiu nada de diferente, né? Ai, mas depois ela queria mais, né? Mas para ter mais, para provar mais da uva, e quem sabe depois, mais tarde, provar o vinho, né? A uva é o princípio do vinho. Ela precisa conhecer melhor, né? Conhecer esse produto do conhecimento. Então, essa é a minha experiência, né, com o Nasruddin, né, como que ele marcou a minha vida. Aí eu vou deixar aqui o título do livro, enquanto isso, a Fátima vai prosseguir, né, também, com mais uma narrativa. Eu acho que é bem interessante esse final aí que a Janaína falou, da questão da uva e do vinho, né? E a criança pode simbolizar esse aprendiz, né? Que ainda tem que passar por tantos desafios até chegar ao vinho. E o vinho é feito de diversas maneiras e ele demora também para chegar nesse auge. Isso o vinho físico, mas quando também, se a gente for pensar nessa metáfora de iniciação a conhecimentos maiores, né? Como um processo de individuação, a gente pode pensar que ele ainda tem que crescer, tem que amadurecer, tem que dar passos e ir encontrando, né? E colhendo muito mais uvas, passar por todo o processo de pisar, de decantar, de fermentar, até que se chegue ao vinho, né? Esse encontro maior com o conhecimento de Deus. E acho que tem bem isso. Vamos falar um pouco. O meu encontro com o Nasruddin já foi muito mais tardio do que com a Janaína, né? O Oriente não foi uma coisa tardia, né? Porque eu vim da dança oriental, então o universo do Oriente já ficou muito presente em mim durante muitos anos. Eu comecei a gostar das músicas, de algumas histórias, alguns autores, e fui conhecendo. Conheci primeiro o Omar Khayyam, e depois o Gibran, e só depois, quando eu já tinha mais essa vivência com as histórias, porque contava muitas histórias para minha filha, mesmo não sendo ainda contadora de histórias, e chegou para mim um livro da Regina Machado, com alguns contos do Nasruddin, que é um livro bem colorido. E aí eu comecei a ler, achei também essa coisa meio. No primeiro momento, às vezes a gente escuta a história e fala assim, nossa, umas coisas meio sem pé, sem cabeça. E depois você vai adentrando nesse universo do simbolismo que está ali por trás, né? E deixar isso também reverberar em você. E talvez em algum momento fazer algumas perguntas, por que disso, né? Qual é a sabedoria que tal conto traz ou não? E assim a gente vai caminhando. Quem quiser deixar aí perguntas, eu não sei como está indo a questão do chat, pode ser que estejam chegando ainda, né? A gente vai recebendo aí com carinho todos que estão chegando. E aí, se tiver alguma pergunta, a Janaína vai falando e a gente vai tentando conversar um pouco. E vou trazer um outro conto, agora trazendo também a figura do burro, que é o burro do Mulá. Ô, Fátima, só antes de você contar esse próximo conto, agradecer aqui a presença, né, de quem já está. Débora Paganini dizendo que a mãe dela lia Nasruddin para ela, né? Obrigada, Débora, por compartilhar a sua história. O Rafael Bastos agradecendo a nós, né, pela live, dessa conferência.
Muito obrigada, Rafael, seja bem-vindo. A Mércia, né? Mércia Monteiro, dizendo que adora Nasruddin. E aqui a Mariana, que está lá em Portugal também, ouvindo a gente. Muito obrigada, queridos, queridas. Uma alegria ter todos vocês aqui. Obrigada também, bem-vindos. E vamos para outro conto. Haviam alguns sacerdotes sábios que estavam viajando pelo mundo. E eles chegaram numa cidade chamada Akesh. Lá, eles chegando lá, ficaram sabendo de um sábio que morava lá. Então prepararam um banquete e convidaram o mulá Nasruddin para que jantasse com eles e ficassem ali. Ali eles comeram, beberam, ficaram horas, horas, horas. E quando terminou, o primeiro sábio olhou para Nasruddin e perguntou: Me diga, onde é o ponto central do mundo? Ele olhou e disse: Está abaixo da pata dianteira do meu burro. O sábio olhou para ele com aquela cara de espanto, mas se duvidas de mim, é só ir lá e levantar a pata do burro. O segundo sábio, olhando aquilo, resolveu fazer outra pergunta. Me diga, mulá, quantas estrelas há no céu? Nasruddin olhou e há tantas estrelas no céu quanto os pelos do rabo do meu burro. Novamente, o outro sábio ficou perplexo com aquela resposta e olhou para ele e falou: Se duvidas de mim, vá lá e conte. Aí, quando chegou a vez do terceiro sábio, ele olhou para Nasruddin com tantas respostas, com tanta sabedoria: Quem sou eu para te fazer alguma? Então, mais uma vez, né, Nasruddin com a sua esperteza, né, aparentemente desconcertante, né? Sim. Tem uma coisa nos contos que termina assim meio que, né, parece que ainda tem alguma coisa para acontecer né, é como se deixasse esse ponto de interrogação, né, para ver o que vai acontecer, né, se vai acontecer algo além. Para mim sempre vem com esse ponto de reticências, né? É como se ainda tivesse algo que pudesse acontecer e puxar esse outro fio aí da narrativa e do conto. Acho que a mente da gente fica dando aquele loading assim, né? Eu sempre tenho essa sensação também, né? Porque não tem uma conclusão ali, né? A conclusão você que vai chegar de acordo com o seu nível de entendimento, né? É isso que a gente estava falando agora há pouco, né? De como você pode ler essas histórias, né? Então aqui, para todos que estão presentes agora, a gente deixa esse convite. Vocês podem simplesmente ouvir essas histórias como histórias de humor ou tentar penetrar nas camadas ocultas, né, de sabedoria que tem através desses símbolos, né, que ele coloca, até o próprio burro, né, para gente aqui no Ocidente é uma metáfora de alguém que não ignorante, né, ou alguém, o próprio burro de carga, né, o animal ali que trabalha muito. No Oriente o burro também é muito sagrado, né, o animal, que ele é um animal que naquelas regiões da Turquia, da Pérsia, toda aquela região, né? Ele leva e traz muitas riquezas, né? Muitas mercadorias, né? Ele faz parte aí desse comércio de todos os países do Oriente. Sim, né? Então o burro, ele é muito precioso, né? E aí o Nasruddin coloca ali as comparações, né, para os sábios. Ele usa o próprio burro, né? Olha para o burro, olha para a pata do burro, né? Olha
Olha, conta ali quantos pelos tem na cauda do burro, né? O burro, ele é muito mais do que um animal ali na história, né? E outra coisa muito interessante, né? Mesmo uma pergunta, né? Que vou deixar para vocês que estão participando aí. Vocês já pararam para pensar quem é o verdadeiro protagonista das histórias do Nasruddin? Para quem que ele está contando essas histórias? Deixem aí nos comentários, né, o que vocês acham. Essa é uma pergunta também. Aqui, mais uma vez, eu vou apresentar, né, nosso mascote. Essa é uma figura... eu tô aqui com dificuldades para me achar nessa câmera. Os nossos problemas do tic-tac aí nas câmeras, né? A gente tem que ficar meio que balançando para descobrir. Esse boneco eu criei inspirado na representação mais conhecida que a gente tem aí, né, nos livros de histórias infantis. Né, o próprio Nasruddin, ele, historicamente, alguns acreditam que ele existiu mesmo, né? Inclusive, a própria Turquia reivindica a nacionalidade dele. Ele nasceu no vilarejo de Akşehir, que é próximo de Konya, justamente onde Rumi, o poeta Rumi, viveu, né? E acredita-se até que ele tenha sido contemporâneo de Rumi. Que, inclusive, alguns acreditam, né? Algumas tradições que ele próprio tenha encontrado Rumi, né? E aí eu lembrei, isso me deu um insight, né? De um verso de Rumi que ele praticamente nos ensina como ler essas histórias, né? Que ele diz, Rumi, né? Um grande poeta persa que viveu a maior parte da sua vida em Konya, né, na Turquia, na cidade próxima de onde se acredita, até hoje tem um túmulo, né, tem um túmulo do Nasruddin, então acredita que eles tenham sido contemporâneos. Então tem um verso do Rumi que diz, atenta para sutilezas que não se dão por palavras, né, que eu acho que resume tudo isso que a gente está falando, né, da gente tentar descobrir, inclusive o título das traduções, das histórias do Nasruddin, compiladas pelo Idris Shah, né, as sutilezas ou as façanhas do Mullah Nasruddin, né, sempre esses títulos assim, né, e sempre coloca alguma coisa sobre a sutileza. E a sutileza dentro da linguagem do sufismo é essa percepção refinada, né, essa consciência elevada, né, que se tem, aparentemente dentro dessas histórias ingênuas, né, dessa ingenuidade, você tem uma pérola de sabedoria escondida, né, essa sutileza. E o que mais? Bom, então, eu vou deixar... Alguém já respondeu alguma coisa, Janaína? Ainda não. Eu vou colocar aqui o banner. Talvez alguém responda. Se você quiser contar a próxima história, depois eu vou falar... Acho que eu já falei quase tudo, né? Sobre a história do Nasruddin, sobre a figura histórica dele. Falou bastante coisa. Vou falar rapidamente. Vou falar rapidamente aqui, só para quem estiver chegando agora, né? A gente chegou a comentar. Essas informações estão num site chamado Icara Islam, né? E foi traduzido de um site chamado Muslim Heritage, né? Então, são informações bem das tradições do Oriente mesmo, né? O que se acredita, que os estudiosos chegaram, né? Então, muitos acreditam que Nasruddin foi realmente um personagem histórico, que ele foi um imã, né? Ele não foi só um homem comum, ele foi um doutor ali, né? Dentro do Islã, né? Mas ele era conhecido porque ele era diferente, né? Ele era muito bem-humorado, ele fazia as pessoas rirem, né? Com esses juízos, né? Aos quais ele chegava, né? Com essas respostas desconcertantes. E aí, ao longo do tempo, né? Acredita que ele nasceu nessa região de Konya,
no vilarejo de Akşehir, na Turquia, durante o século XIII, né, um período bem conturbado da história, que ali estava vindo uma invasão mongol ali, né? Os mongóis estavam invadindo tudo ali, expulsando. O próprio poeta Rumi se mudou para Cônia porque ali na região que ele nasceu, né, em Balkh, lá no Khorasan, lá no leste do Irã, foi tudo devastado, né? Tem até relatos ali que acreditam que o Nasruddin tenha se encontrado com o próprio líder, né, dos mongóis, o próprio Timur, né? Os livros de histórias da Turquia contam essas histórias, né? Que Nasruddin se encontrou com o próprio, com o temeroso Timur, né? O líder dos mongóis. Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente falou no começo, as histórias de Nasruddin são conhecidas em todo o Oriente Médio, né, não só na Turquia. Tem o Johra, lá no Egito, no Marrocos, que o Johra, ele já, acredito que ele é um homem mais comum, né, ele não chega a ser um juiz, nem um doutor, ele é simplesmente um sábio, mas ele é um louco sábio, né? E em persa a gente conhece ele como Molá, né? Molá significa mestre também. É uma palavra árabe, na verdade, né? Que significa mestre. Então, no Irã, ele é conhecido no Irã, no Afeganistão, essas regiões que falam persa, né? Ele é um Molá Nasreddin. Então, as histórias dele passaram a se espalhar tanto, né? Que chegaram até na Índia. Então, na Índia, você procurar lá no YouTube, você vê até desenho animado, né? Várias contações ali, várias versões, né? Do Mullah Nasruddin e do Johra também, né? Desse personagem. Uma coisa interessante que eu já ouvi falar, até o próprio Idris Shah especula sobre isso. Talvez o próprio Dom Quixote ele tenha alguma herança ali do Nasruddin, né? O próprio modo, né, de ele atuar ali. Também o personagem que se chama Pedro Malas Artes, que já é conhecido, uma figura da cultura ibérica, né? Eles provavelmente são algum resquício, né, dessa tradição que veio através de Nasruddin, né? É muito interessante, né, a gente conhecer isso, ver. Então, o Nasruddin, ele é um personagem universal, né? Ele tá em todas as culturas. Se ele viveu ou não, né, no século XIII, isso é o de menos, né? O importante é que nós chegamos a conhecê-lo. Tem uma coisa que a gente está tendo essa conversa e trazendo essa dimensão, né, da proximidade, da sabedoria, do sufismo. A gente tem que imaginar, né, nós somos ocidentais, muita gente não tem essa familiaridade com o pensamento oriental, e é muito diferente, né, para nós ocidentais, adentrar nesse universo da mística, do sufismo, né, que é uma mística muito diferenciada. Então, quando a gente começa a ver as poesias do Rumi e as anedotas aí do Nasruddin, e também tomando conhecimento com outros, Omar Khayyam, Gibran, que é dos países árabes, e tantos outros, a gente vai tendo uma dimensão muito diferente, né, onde existe uma presença maior dessa sabedoria ligada ao coração, ligada a metáforas tão diferenciadas do que do universo que a gente tem, né, de um pensamento que para mim parece muito mais circular, né, onde as coisas têm uma circularidade, do que propriamente um pensamento de passo a passo, que é o que a gente tem mais de presença aqui no Ocidente.
Eu estou deixando aqui essa pergunta, né, para o nosso público, quem quiser responder, né? É para você, quem é o verdadeiro protagonista das histórias de Nasruddin? Aí no final a gente vai falar, a gente vai dar essa resposta. Só para vocês ficarem pensando, né? Aí, que essa aqui é uma live para a gente se divertir, mas também para pensar um pouquinho, né? Justamente filosofar um pouquinho. Filosofar se divertindo, né? Eu acho que é legal, né, também trazer, principalmente para as pessoas que estão chegando, né, e talvez não tenha tanto contato, de trazer essas informações e contemplar, né, trazer um pouquinho esse convite para buscar esse fio condutor, né, que depois quando a gente começa a conhecer, acaba despertando outras coisas, outras formas de ver, outras formas de conhecer, outras formas de lidar com esse pensamento oriental. E também fazer algumas relações com a nossa vida e como são essas diferenças, né? Essas diferenças e proximidades, né? Acredito. Sim, sim. Como você trouxe, né? O Pedro Malas Artes, com essa que tem uma coisa bem lúdica, essa coisa meio que trazendo um toque de sabedoria, mas com essa brincadeira, né? Com esse estado de presença aquém, né, do que a gente imagina, e pensando nessas dimensões dessas histórias, que aí acho que cada um, quem não conhece, vai acabar conhecendo pouco, vai ler na primeira vez e vai achar, às vezes, meio nonsense, né? Ou depois começa a ler mais, aí acaba descobrindo outras coisas, tem histórias bem divertidas, outras histórias mais contemplativas, mais reflexivas, e assim a gente vai. Boa tarde, tem mais uma entrando, né? Aqui, tem mais gente chegando, Maria Pereira Cândido. Por enquanto ninguém respondeu, né? Bem-vinda. Não fiquem tímidos, tá? Não fiquem tímidos, gente. Aqui não tem nada. É só um exercício, né? Pra gente aproveitar, né? Sua tela virou, Fátima? Será que eu fiz alguma coisa aqui? Ou foi... Não. Deixa, que entrou aqui sem querer uma... tá. Então, quer contar a próxima história? Pra gente... Vamos mergulhar aí. Vamos entrar em outro pensamento aí do nosso sábio, né? Vamos lá. Um dia, Nasruddin virou para Fátima, a sua esposa, e foi logo dizendo: a partir de amanhã é você quem vai dar a comida para o burro. Ah! Fátima não gostou nem um pouquinho da ideia e começou aquela briga. Discutiram e ninguém chegava a lugar nenhum de quem seria o responsável pela comida do burro. Mas no final da história, depois de ter passado tanto tempo a briga, eles chegaram à conclusão que fariam uma aposta. Quem falasse primeiro seria o responsável para dar a comida ao burro. Fátima, para não perder a aposta, saiu de casa e ficou na casa da vizinha. Nasruddin ficou ali. Ficou na sala, estava nervoso, ficou ali sentado, tentando se acalmar e nem percebeu que a mulher tinha saído. Ficou. Acontece que nesse meio tempo, alguns ladrões passavam por ali e escolheram a casa do nosso sábio, do nosso mulá, para visitar e roubar algumas coisas. Entraram e começaram a pegar os objetos de maior valor. Entraram no quarto, entraram em vários aposentos e quando chegaram na sala, deram de cara com o Nasruddin. Ele estava parado, sem se mover. Não falava uma palavra sequer. Os ladrões ficaram olhando para Nasruddin e falaram: acho que ele é mudo, ou deve estar em estado de choque. Chegaram perto dele, começaram a fazer caretas, brincar com ele, nada dele responder. Continuava mudo. Um dos ladrões pegou
pegou o pano, o turbante dele da cabeça, brincou e ainda colocou sobre a sua cabeça e foi pegando mais algumas coisas e foram embora. Nasrudin ficou ali, do mesmo jeito, calado e sem se mover. Fátima, que estava na casa da vizinha, ficou preocupada com o marido. Ai, Nasrudin deve estar com fome. Vou mandar alguma coisa para que ele possa comer. Então ela fez um prato de sopa e deu para o filho da vizinha entregar para Nasrudin. Quando o filho da vizinha chegou, olhou Nasrudin, que tentou falar através de gestos e fez movimentos circulares sobre a cabeça, gesticulou, e o menino, que era meio tonto, entendeu tudo errado. Pegou então um prato de sopa e jogou sobre a cabeça de Nasrudin. Ele tomou um banho de sopa quente, mas continuou sem falar uma palavra. O tempo passou e Fátima, no final do dia, resolveu voltar para casa. Quando chegou, a casa estava uma tremenda bagunça. Viu que tinha vários objetos que não estavam mais lá e foi olhando a casa até que chegou e se deparou com Nasrudin. Olhou que ele estava banhado de sopa e ainda sobre sua barba havia pedaços de arroz. Ela olhou e falou: mas marido, o que aconteceu? Tinha esquecido da aposta. Ele olhou para a cara dela: amanhã você quem dará comida para o burro. Muito boa. Aí tá a esposa e o burro na mesma história, né? Isso, pois é. Eles apareceram como personagens também. Principais aí da vida do Nasrudin, né? Então, é muito interessante, né, a gente refletir, né, sobre essas histórias, além desse senso de humor que a gente estava falando aqui, tentar buscar, né, o significado oculto dessas histórias, que, como a gente estava refletindo aqui no começo, Nasrudin, muitos acreditam também que ele foi um sábio sufi, né? Ele foi um derviche, né? Então ele era alguém que ensinava através dessas histórias. Muitas vezes se ele era o protagonista dessas histórias, isso já é mais uma questão de folclore mesmo, né? Tem várias histórias com o burro, né? Que fala que ele andava de costas, né, com o burro ensinando as pessoas. Então tem vários símbolos. Muitas histórias retratam como Nasrudin também como um homem, um derviche, né? Um derviche naquela época ele era um homem pobre, né? Um homem que não tinha muitos recursos. Ele era alguém sábio, às vezes muito procurado pelo povo para conselhos, né? Inclusive, a própria palavra derviche, que denomina um praticante do sufismo, né? Uma pessoa que pratica o sufismo, a raiz da palavra em persa significa pobre, né? Significa alguém que é humilde. Aí a gente tem aqui a representação dele, né? Com o manto todo remendado. Bem... Então, vocês vão ver muito essa figura, né, do Nasrudin, às vezes como um derviche mesmo, né? Outras vezes como um mulá. Mulá, se você for atualmente os países islâmicos, eles são homens ricos. Não todos, né? Mas tem mulás que são muito abastados, né? São pessoas que estudam a religião, né, o Islã, e se tornam doutores, né? Eles têm um status. Né? Mas essa figura do mulá Nasrudin, muitas vezes ele é retratado como alguém de condição humilde, né? Inclusive ele come a sopa, ele come coisas muito humildes. Quando ele vê comida, ele já fica ali todo feliz, né? Tem várias histórias sobre sopas, né?
Inclusive envolvendo a comida também. Então, Nasruddin, ele sempre, quando ele vê comida, ele fica ali todo animado, né? Porque ele é alguém que não tem, provavelmente ele não tem muitos recursos, né? Inclusive, como muitas pessoas deviam ser, né, naquela época. Se é que ele viveu no século XIII, provavelmente um século de muita dificuldade, né? Naquela região e tudo. Antes da gente encerrar, né? Acho que a gente já trouxe muita coisa bacana aqui, né? A gente poderia até falar muito mais, a gente teria milhões de histórias para contar, né, Fátima? Porque é muito fácil, né, achar as histórias de Nasruddin. Esses livros que eu falei do Idris Shah, vocês encontram na internet para baixar gratuitamente. Os Sufis, as sutilezas do Mullah Nasruddin. Quem quiser depois, né, eu posso passar isso. Então, só para a gente concluir, eu ia falar também, né, que ia deixar um convite. Quem quiser responder, né, acredito que é domingo, né, então todo mundo quer relaxar, né, ninguém quer pensar muito. Mas se vocês quiserem, né, os sufis, eles sempre fazem uma reflexão com as histórias de Nasruddin, né, então quando eles contam essas histórias, eles convidam as pessoas a escolher aquela história, dessas 3 histórias que a Fátima contou, né, qual é que vocês mais gostaram, qual que mais atraiu e por quê, né? Muito bom, Jana. Foi sobre o poço, né? A primeira do poço, Dos ladrões no depois poço, o encontro dos sábios, sacerdotes. isso, dos 3 sacerdotes. E o último aí é a história dos ladrões e da Fátima e do burro. Né, que aí aposta, né? Para quem abate comigo o burro. Quem falou primeiro, perdeu. Foi logo a Fátima, tadinha. Mas é justamente aquilo que mais chamou a atenção na história. Por exemplo, nas histórias eu sempre vejo, né? Essas histórias são muito ricas em símbolos, né? Em objetos. Então, tudo na arte que você for ver, por exemplo, uma pintura, uma miniatura persa, tudo ali tem significado, tudo é simbólico, né? Nenhum objeto está ali à toa, por nada. Então, justamente aquele objeto que te chamou a atenção, ele é um símbolo, ele é uma chave, né, do seu subconsciente. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Eu estou colocando aqui coisas que eu pesquisei, né, e que eu li através dos livros do Idris Shah. Então, justamente aquilo, esse exercício, né, que os sufis propõem, que as pessoas reflitam, né, sobre aquilo que atraiu nas histórias, é o que elas estão precisando dentro delas mesmas, né, aquela chave que elas estão precisando abrir dentro delas mesmas, né. Sei lá, de repente, se me chamou a... Estou especulando isso, tá? Uma interpretação minha, mas vocês podem e devem, né, também ver o que vocês sentem. De repente, o poço te chamou mais atenção, o reflexo, é um convite para você olhar, né, para você mesmo e refletir, né, sobre os seus julgamentos, que ele está julgando, né, ali, que tem um ladrão dentro do poço, né? Isso é um exemplo só, né? Bom, então isso, se a Fátima quiser falar mais alguma coisa, eu vou responder aquela pergunta que eu fiz antes. Tá, tem uma coisa interessante que você foi falando, né, desse pensamento do que a história te chama a atenção, quais os elementos que estão ali, e esses contos têm muita essa questão de uma sabedoria intrínseca, né, que pode ser vivenciada de uma outra maneira, mas como você falou, vou falar agora também trazendo essa ponte também para o Ocidente, pensando nos símbolos, os símbolos e o inconsciente, né? O poço
traz essa dimensão do nosso inconsciente, aquilo que é mais profundo em nós, né? Quando eu vejo o meu reflexo e vejo um ladrão, vejo algo além de mim, eu posso estar vendo a sombra, aquilo que está oculto mesmo e que eu devo trazer à luz para a consciência. Então, falando um pouco, né, fazendo essa costura aí com a psicologia analítica e que vê esse inconsciente e que acho que é uma das coisas mais próximas com essa simbologia do pensamento oriental, né? Esse pensamento circular, esse pensamento de símbolos e de coisas internas. Excelente, Fátima, muito bem observado, né? Acredito. Fátima é uma terapeuta, né, Fátima? Então ela conhece bastante. Ela é a pessoa certa para estar falando isso. Eu falei da minha intuição, tá, gente? Porque eu sou artista plástica, né? Então eu trabalho muito com intuição, né? Mas olha, como interessante, né? Como veio de encontro, né? Justamente a essa psicologia que se estuda aqui no Ocidente, né? Então vamos responder a pergunta: quem é o protagonista das histórias de Nasruddin? Então, isso que eu vou ler agora está escrito é um prefácio do livro O Mundo de Nasruddin, que tem, acho que não tem em português, tá, gente? Tem em espanhol, lá no site do Idris Shah Foundation. Depois eu vou deixar o link aqui. Tem inglês e espanhol. Espanhol bem legal, né? Dá para a gente entender bem. Mas eu traduzi aqui, né, para a gente se identificar. Então, quem é o verdadeiro protagonista das histórias de Nasruddin? Se você olhar com atenção dentro de cada um destes contos, verá que foram escritos ou contados para você. Que mesmo que você não acredite, você é o protagonista de todos os contos. Aqui, você se chama Nasruddin. Né? Aqui, todos nós somos Nasruddin, né? Todos nós somos o Mullah, todos nós somos o sábio, o tolo, né? Alguns contos você será um sábio, em outros um tolo, em outros um jovem, um velho, ou uma criança, ou uma mulher. Mas não tenha dúvida, o personagem do conto sempre será você. Sempre será você. Então, Nasruddin nos encantará, nos fará rir e nos ajudará, queiramos ou não, a aprender e assim nos transformarmos. Olha que bacana, né? A gente, através de cada uma dessas histórias, a gente também está se transformando, né? Numa dimensão ali bem dentro, né? Das camadas do nosso inconsciente, né? Então, o humor é apenas uma maneira de superarmos nossas próprias limitações e deficiências. Acredito nesses tempos que estamos vivendo, né? De pandemia, de isolamento, nada melhor que o humor para nos deixar mais leves, né, e mais fortes. Dizem que o riso também aumenta a imunidade, né? Né, Fátima? Oh. Tem pesquisa sobre isso, né? Então, tem duplo benefício aqui, né? Nas histórias. Então, a magia destes contos habita na sua coragem de escutar o eco que ressoará em seu interior depois de ler cada história, mesmo que aparentemente não faça sentido. Então, essa é a mensagem, né, que a gente deixa com essas histórias de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, então, Fátima, querida, pelas histórias. Eu que agradeço novamente o convite, Jana, né, de estar aqui, de estar dividindo a janelinha. A gente já conseguiu dividir o espaço físico, né, quando era possível, e agora estamos dividindo as telas. E sempre bom falar de assuntos, contos do Oriente, que são bem caros para mim, né, dentro da contação de histórias.
a gente acaba criando e escolhendo alguns repertórios que falam mais conosco, né, que tem mais essa vivência. O Oriente, a Ásia, traz muito para mim esse lugar de conforto. Já até vou fazer uma propaganda aí, em mês de agosto, terei um convidado especial lá na Hans, com contos do Cáucaso. Então a gente vai visitar uma região bem próxima ali, né? E o convidado é um músico turco que estará comigo. Então todos os meses eu vou até o final do ano. Estou com um projeto de trazer culturas e músicos que estão muito presentes nessa cultura. Então a gente já fez contos ciganos, contos persas, que a Janaína também foi parceira na divulgação, que foi com um músico persa, que mora aqui no Brasil. Acabei de fazer contos árabes, e agora em agosto, contos do Cáucaso. Do Cáucaso. Então não vamos perder. Aí é só acompanhando aí, me acompanhando nas redes sociais, Fátima El Samra, e aí vocês ficam sabendo aí quando será a data. Isso, o link do canal da Fátima está aqui na descrição do vídeo, né, também. Quem quiser seguir ela no Instagram, no Facebook, né, tem todas essas redes. Então, a Fátima é uma querida mesmo, muito querida, muito inspiradora. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu também sou sua fã. Obrigada. Então, a gente está aqui realizando, né, algo muito especial para nós duas, né? Com certeza. E eu acho que a gente está vivendo um momento bem, bem carente, né, de belezas e alegrias. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é trazer também a diversão, né, através desses contos que são mais divertidos e também passíveis, né, de grandes reflexões, mas deixar fazer morada em você, né? A gente fala que os contos, eles nos chegam de várias formas, e é deixar eles entrarem pelas vias de acesso e deixar eles fazerem morada aonde tem que morar, né? Seja em qualquer lugar aí do corpo, da mente, da alma. Então, tanto os contos orientais quanto os contos também ocidentais, eles têm esse poder de ir para lugares que a gente não faz ideia que ele pode fazer morada. Por isso que as crianças adoram ouvir e repetir a mesma história, porque elas vão internalizando algumas coisas que começam a fazer sentido internamente para elas. Excelente, né? Muito bem colocado, muito precioso, né? Isso que você falou. Acredito que também vai muito de encontro, né, ao meu trabalho, né? Que há anos eu divulgo mais a cultura persa, né? Mas eu também transitei por todas essas culturas aí do Oriente. Eu pesquiso a arte islâmica. Eu já coloquei no meu trabalho artístico, né, como artista visual mesmo. Então, acredito que muito se deu por conta dessas histórias, né? Até lá no meu blog, se você for ver lá a minha biografia, eu falo disso, né? Foram as histórias que tudo começou com as histórias, né? E aí essas histórias vieram fazer morada, né? Acho que primeiro elas fazem morada na nossa cabeça, depois vai para o coração. Acho que o coração é o lugar mais profundo, né? Que pode... a alma, né? Depois a alma, né? Sim. Então, muito legal. Então, quem não conhece, né? Quem está chegando aí, não sei por quais canais, o blog da Janaína tem muitas coisas bem interessantes, desde dicas de filme, livros, falando de vários aspectos da cultura do Irã, e por isso essa nossa parceria em alguns momentos, né, de percurso, seja na dança, seja nos contos, e é sempre uma honra, uma alegria. No meu canal no YouTube tem a última contação, né, de contos persas, mas tem outras histórias, tem várias outras
dimensões aí do trabalho, desde dança com a arte terapia e os contos também. Maravilhoso. Então, tudo que a Fátima faz relacionado à cultura persa, especificamente, eu divulgo também lá no blog, né? Eu faço questão de outros artistas amigos aí que fazem algum trabalho ligado à cultura persa, que é muito rara, né? Muito pouco explorada aqui no Brasil. Acredito que poucos de vocês tinham essa ideia, né? De que Nasruddin também faz parte da cultura persa. Alguns iranianos até brigam, né? Falam, não, Nasruddin é nosso. Aí lá vem os turcos, não, que isso, Nasruddin é nosso. Pois Então, acho é. que Nasruddin é nosso, de todos nós, né? Sim. Muito bom. É um ícone universal, vamos assim É um dizer. ícone universal. Então, vou deixar também aqui minha propaganda, né? Eu tenho a minha lojinha virtual lá, quem quiser encomendar o boneco do Nasruddin, né? Por encomenda. Tem outras coisas também que eu faço inspiradas nas artes mais persa, mas também de outros países, né? Turca, árabe. Então é isso, né? Para vocês nos apoiarem, né? Apoiarem nosso Sim. trabalho também dessa forma. Obrigada, querida, mais uma vez, Então, gratidão. E um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. E espero que tenha sido uma hora aí de muitas reflexões e também, né, de diversão com essas histórias e curiosidades. muito bom. Então, aqui também vou me despedindo, né? E até, inshallah, até o nosso próximo encontro aqui no canal. Sempre no último domingo do mês eu faço a live lá no Instagram, Hora do Chá com Cultura do Irã, né? Vai ser no dia 25 esse mês, né? O último domingo de julho. Então, também estou avisando lá pelo Instagram. E aí eu sempre compartilho aqui depois no YouTube também. Então, gratidão pela presença de todos Gratidão a todos. que estiveram aqui, que participaram, ou simplesmente que ouviram, né, com carinho. Um grande beijo, excelente semana. Para você Beijo a também, todos. Fátima. Até Tchau, mais. Gratidão, tchau. querida. Inshallah.